O que é e qual é o valor de uma vida humana? De um lado, estamos pro aborto, afirmando que o feto não é uma vida, não é um ser humano, e que por isso o aborto deve ser aprovado para uma melhor qualidade de vida, e em favor ao direito das mulheres para que elas tenham uma liberdade individual e um poder sobre o seu próprio corpo. Do outro lado, estamos pró-vida, que afirmam que o feto é sim uma vida, é sim um indivíduo, um ser humano, e que por isso o direito à vida desse indivíduo deve ser respeitado. Ambos os lados não fogem de cometer certos equívocos, afinal, o que eles tanto afirmam não pode ser comprovado cientificamente, de fato. Ok, a ciência e a medicina comprovaram que o feto até 12 semanas não tem o cérebro, não tem consciência, e também não tem o seu sistema nervoso formado. Portanto, eles dizem que esse feto é apenas uma bola de sangue, um amontoado de células que ainda não tem vida. Mas, logicamente, isso não prova que esse feto não seja uma vida, não tenha vida e não seja um ser humano. A fé diz que esse feto é sim um ser humano porque tem alma desde a sua fecundação. Mas, se tem ou não alma, a ciência e a medicina não pode provar, portanto não sabemos concretamente se é ou não um indivíduo. E nunca vamos saber, não é mesmo? Porque a ciência é limitada e ela não consegue enxergar e comprovar essas coisas. É preciso, antes de tudo, analisar o que significa vida. Para muitas pessoas, e inclusive aquelas que são a favor do aborto, falam que uma célula lá em Marte é uma vida, mas um coração batendo aqui na Terra não é uma vida? Um ser unicelular é uma vida? Por que não um amontoado de células se reproduzindo sem parar não é uma vida? Por que não? Existem pessoas que, mesmo não acreditando em alma, acreditam que aquele feto é um ser humano, que por isso o direito da vida dele deve ser sim respeitado, e que o aborto é assassinato. Então a gente precisa ver e analisar melhor o que significa vida afinal. Quem decide se o feto pertence ou não à humanidade é a sociedade, é um consenso social, e é o que está acontecendo atualmente, como está sendo em votação lá no site do Senado para a legalização do aborto até 12 semanas pelo SUS, e aí as pessoas podem votar a favor ou contra. E a opinião delas depende se elas acreditam que o feto é uma vida ou não. Então, é um consenso social. Mas pense comigo, se há 50% de probabilidades de que o feto seja um indivíduo e 50% de probabilidades que ele não seja, apostar nessa última hipótese é apostar em 50% de probabilidades de que se esteja cometendo um homicídio. É apostar na sobrevivência ou na morte de um possível indivíduo, de um possível ser humano. Quem é que solta um tiro, de uma bala, sabendo que tem 50% de chances de acertar uma pessoa e matá-la? Outra coisa, o SUS ele já tem filas quilométricas, de pessoas esperando cirurgias há meses. E se uma pessoa lá, uma pessoa grávida, ela vai num especialista e solicita um aborto? E aí, nessa realidade do Brasil, do SUS, ela tem que esperar às vezes meses, ou semanas. E aí passa de 12 semanas, que o feto está lá no útero dela. E aí, vai ser ainda válido o aborto? Ela vai poder abortar ainda? E se ela poder? Isso vai ser assassinato, não vai ser? Comprovado cientificamente. Muitas vezes, os argumentos dos abortistas me parecem assim. Se você é contra o assassinato, é só não assassinar, mas não se coloque contra o assassinato. Porque isso é uma questão de direito, é uma questão de direito sobre o próprio corpo, é uma questão de liberdade individual. Não que eu seja a favor do assassinato, mas sou contra a proibição da liberdade individual, da liberdade sobre o próprio corpo das mulheres. Isso é lamentável. Direito sobre o próprio corpo e o corpo do feto. Quem é que defende? Eu acho que é a Constituição Federal. No artigo 5 diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. No artigo 6 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, diz que o direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado da vida. No artigo 2 do Código Civil, Lei 10.406 de 2012, diz que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. No artigo 4, inciso 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos,
diz que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, e em geral desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então nós vemos que, pela Constituição, pelos direitos humanos, a vida deve ser defendida desde a concepção desse indivíduo. Tudo é fruto das nossas próprias escolhas. Não importa se foi uma menina de 13 anos, de 12 anos que engravidou, ela tem que arcar com as próprias consequências. Ela não tem idade para ser mãe, certo, mas ela também não tinha idade para fazer sexo. Mas ela escolheu fazer sexo e ela sabia que poderia engravidar, portanto, agora que ela conviva com as consequências de seus atos. Se não quer ter um filho, ok, ninguém é obrigado a ter um filho, então dê ele para adoção e permita que outras pessoas que têm um sonho de ter um filho cuidem dessa criança, cuidem desse indivíduo e façam ela feliz. Mas o que me assusta mesmo é essa falta de amor pelo próprio filho. Muitas pessoas vão me indagar, mas os problemas psicológicos da criança, às vezes ela vai nascer num ambiente pobre, vai sofrer muito, e a mãe, às vezes, vai ter problemas psicológicos se é uma criança, com 13 anos. Ok, essas pessoas, esses indivíduos, toda criança, o bebê quanto a mãe, eles podem ter problemas psicológicos. Sim, é verdade, mas só porque uma pessoa pode vir a ter uma vida indigna, ela não é digna de ter uma vida e é um favor matá-la? É isso mesmo que você está dizendo? Sendo assim, parece-me que seria importante a mãe de uma pessoa com problemas psicológicos matar, abortar o seu bebê, porque essa pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela poderia ter muitos problemas na vida. E os problemas psicológicos que as mulheres sofrem quando abortam. Isso é comprovado. Existe uma queda na autoestima pessoal pela destruição do próprio filho. Existe uma perda do desejo sexual, uma aversão ao marido ou ao amante, uma culpabilidade ou frustração do seu instinto materno, desordens nervosas, insônia, neuroses diversas, doenças psicossomáticas, depressões, sendo que muitas mulheres, quando abortam, não conseguem mais ter um filho depois. E quando conseguem, esse filho, quando nasce prematuro ou nasce com problemas, geralmente. Para cada 2 mulheres que abortam, uma precisa de internação hospitalar. Nos países que o aborto foi legalizado, o número de abortos aumentou muito mais. Se for legalizado o aborto pelo SUS, as filas aumentarão ainda mais e há muito mais chances de as pessoas morrerem, de muitas mais pessoas morrerem. Você quer um bem-estar social? Eu acho que o aborto não é a melhor solução. Os abortistas de verdade não estão nem aí se o feto é ou não uma vida, se é ou não um ser humano. Isso eles usam como um argumento que, na verdade, nem é válido para camuflar o seu caráter sociopata. Alguns anos atrás falavam que judeus não eram seres humanos e por isso eles eram colocados em campos de concentração e eram mortos. Alguns anos atrás falavam que negros não eram seres humanos e por isso eles foram escravizados, maltratados e até mortos. Hoje em dia, o feto não é considerado um ser humano e por isso ele pode ser matado no ventre, no útero materno, violentamente. Se a decisão do que é ou não um ser humano é um consenso social, o que garante que daqui a alguns anos não serão considerados seres humanos os homossexuais, os aleijados ou outras pessoas com retardos mentais, por exemplo? Aborto me parece um assassinato tremendamente violento, assim como foram com os judeus no nazismo. Uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete.